Foi? Foi. Tô de volta. Condensação. O vapor d'água, ao entrar em contato com as baixas temperaturas da atmosfera, passa para o estado líquido. Já falamos sobre isso. Precipitação. Retorno da água à terra. Já falamos também sobre isso, que é a chuva, né? Ação antrópica. Interferência no ciclo. É o homem interferindo nesse ciclo da água. Superexploração das águas superficiais do subsolo, mais liberação de gases poluentes, mais corte de vegetação primitiva. Já falamos sobre isso, mas eu vou tratar de alguns pontos aqui novos. É basicamente o homem interferindo no próprio ciclo hidrológico. Sabe o ciclo da água que a gente falou agora há pouco? Evaporação, condensação e precipitação. O homem também interfere nesse ciclo. Quando ele explora em excesso as águas superficiais do subsolo. No mundo inteiro, né, é necessário você ter água, porque as pessoas bebem água. E também para geração de energia, enfim. E a água ela já está sendo pensada e vista como commodity. O que é uma commodity? Commodity é tudo aquilo que você extrai da natureza, atribui um preço para ela e vende. Petróleo, carvão, alguns veem a água, a soja, milho, enfim. Então o homem ele quer cada vez mais explorar os corpos hídricos. O que são corpos hídricos? Rios. E a gente tem o Velho Chico, o Rio São Francisco, a gente tem o Rio Amazonas e tantos outros espalhados pelo mundo. E o homem usa em excesso para poder irrigar suas plantações, que geram um gasto assim, de água monstruoso. É ridícula a quantidade de água que é gasta pelo agronegócio para irrigar suas plantações. É uma coisa, é um volume muito grande. Ele utiliza para poder gerar energia, hidroeletricidade, a partir, obviamente, das hidroelétricas, dentre outros gastos que ele faz aí, né? Promovendo um processo de assoreamento dos corpos hídricos, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Tá? Então o homem ele usa muito essa água superficial, esses rios, mas não só o que está superficial, como também o que está no subsolo. O Brasil tem 2 dos maiores aquíferos do mundo. O maior do mundo, aquífero Alter do Chão, e o segundo maior do mundo, que é o aquífero Guarani. Alguns estudiosos já apontam que eles serão objetos de conflitos ou talvez de debates, né, nos próximos anos, por conta da falta de água que vai se desenvolver nas próximas décadas. E o Brasil é o maior reservatório de água líquida do mundo, porque ele tem o aquífero Alter do Chão e o aquífero Guarani, que estão no subsolo do nosso país. Então o homem não só explora a água superficial, como ele explora e quer continuar explorando cada vez mais os aquíferos, as zonas saturadas do solo. E o Brasil, bom, ele tem os 2 maiores do mundo. Vamos ver como isso vai se desenrolar nos próximos anos. Além disso, liberação de gases poluentes. Quando o homem libera gases poluentes, ele acentua o efeito estufa. O efeito estufa aumenta a concentração de calor no planeta. Se aumenta a concentração de calor, aumenta a taxa de evaporação, mudando o ciclo da água. Corte de vegetação primitiva. O que isso promove? Isso promove redução da infiltração do solo. Isso promove o aumento da erosão superficial. Isso promove, sabe o que também? O aumento de jogada de gases de estufa para a atmosfera. Por quê? Porque a vegetação é responsável por reter gases de estufa, por reter dióxido de carbono, CO2. Se você não tem essa vegetação, quem vai reter esses gases? Ninguém. Então você aumenta o aquecimento global, o efeito estufa. Tá bom? Você intensifica esse processo. Então essas são algumas das formas que o homem altera também o ciclo da água, tá? Reduzindo a evaporação e condensação, é o que o homem faz.
impacto direto na quantidade das chuvas. A atuação do homem, né, vai ser justamente... É muito doido de se perceber isso. Que o homem é uma espécie animal que consegue mudar o regime das chuvas. Se você aumenta a quantidade de gases atmosféricos, gases de estufa, você vai aumentar o calor, mudou o regime da chuva. Se você seca os rios, diminuiu a taxa de evaporação. Se você desmatou, você diminuiu a taxa de evapotranspiração. Você diminuiu a evaporação da água que vem do solo, porque o solo está todo quebrado, todo destruído. Percebem? O homem ele é capaz de mudar a evaporação e a condensação. Ele muda completamente o ciclo hidrológico. Ele impacta na quantidade de chuvas. E alguns estudiosos apontam que, por conta da complexificação do aquecimento global pela culpa do homem, isso tem que ser deixado claro, bem nítido. Por mais que o aquecimento global seja um fenômeno natural, o homem pega algo que é natural e joga para a 10ª potência. Ele complexifica de uma maneira muito significativa. Então é culpa do homem, sim. O homem, ele tem essa capacidade absurda, monstruosa. Quando ele aumenta a quantidade de gases de estufa na atmosfera, ele aumenta o efeito estufa, ele aumenta o aquecimento global. Logo, ele aumenta a temperatura do planeta. Então, alguns estudiosos apontam que nos próximos anos a quantidade de chuvas muito significativas vai aumentar. E com elas, todos aqueles problemas socioambientais que são criados por conta da desigualdade que a gente vê na nossa sociedade. Percebam como a geografia é interligada. A gente não consegue tratar os elementos físicos sem falar dos humanos, porque um influencia no outro. Vamos falar agora um pouquinho da distribuição das águas no planeta. Como que a água é distribuída nesse planeta, que é conhecido como planeta água. 97,5% dessa água é salgada e 2,5% é doce. Professor, como assim? Então, toda essa água, 97,5%, ou seja, quase tudo é salgado? É. E o que a gente bebe significa 2,5%, quase nada? Também é. Vamos ver mais especificamente por onde que se distribuem esses 2,5%. 68,9% desses 2,5% nós encontramos nas geleiras e nas calotas polares, que nós estamos derretendo. E quando essa água, que é doce, na verdade representa 68,9% de toda a água doce do mundo, é derretida e jogada no mar, ela entra em contato com a água salgada. Se ela entra em contato com a água salgada, ela deixa de ser aproveitável para o homem. Ou seja, a gente perde essa água doce. Simplesmente perde. 0,3% estão em lagos, rios e pântanos. 30,79% dessa água doce está no subsolo, concentrados mais aonde? Aquífero Alter do Chão e Aquífero Guarani. Bom, que algumas empresas já estão de olho há muito tempo, e conforme o tempo passa, mais se interessam por esses dois aquíferos. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. E 0,1% nós encontramos na atmosfera. Então percebam, nós temos 2,5% de toda a água do mundo sendo doce. Desses 2,5%, as duas maiores quantidades estão ameaçadas. 68,9% estão nas geleiras e nas calotas polares. Estão sofrendo degelo por conta da complexificação do aquecimento global, entrando em contato com a água salgada do mar e deixando de ser doce. Ou seja, o homem não pode mais usar para beber. É a maior quantidade de água doce do mundo.
e a segunda maior reserva de água doce do mundo estão nos subsolos, que já são ameaçados pelos interesses de grandes empresas e de outros países. Alguns colocam que vai ser um novo petróleo daqui a algumas décadas, ou menos do que algumas décadas. Então, é um cenário muito complexo e muito difícil que se aproxima nos próximos anos, tá? Com relação à água. Esses 2,5% que a gente viu agora há pouco são suficientes, mas que pareçam pouco e que de fato é pouco, ainda assim é o suficiente, cadê meu mouse? É o suficiente para abastecer toda a demanda da humanidade, se usados de forma racional. A forma como a humanidade usa seus recursos hídricos, ou seja, sua água hoje em dia, é completamente irracional. Completamente irracional. O Rio São Francisco está secando. Um dos maiores corpos hídricos do Brasil e da América Latina está secando agora, nesse momento que a gente conversa, em 2020. Por conta de hidrelétricas, por conta principalmente do agronegócio, que acha que o Rio São Francisco vai ter água para sempre para irrigar suas plantações. E não vai ter. Não vai ter, como já não está tendo. Além disso, a gente também tem indústrias que jogam seus rejeitos nos rios, como no próprio Rio São Francisco, achando que não vai acontecer nada, tá tranquilão, show de bola. Só que não. Vai acumulando, mudando a própria composição química do rio, matando as espécies ali, animais que vivem no rio. Esquece peixe, esquece tudo. Isso acontece hoje, em um rio, que eu dei exemplo, que é o Rio São Francisco, porque ele é muito importante para a história do Brasil, para a cultura brasileira e para a natureza brasileira e do mundo. Esse rio já está ameaçado, sem falar nos seus afluentes, que são aqueles outros rios que se comunicam com o Rio São Francisco, sem falar no Rio Amazonas, sem falar em tantos outros rios no Brasil e no mundo. A forma como o homem usa a água, principalmente nos países subdesenvolvidos, também conhecidos como países da periferia do capitalismo, é absolutamente irracional. Principalmente por conta do agronegócio e das indústrias. A distribuição da água doce no mundo também é desigual. Então percebam o cenário que a gente tem. Dos 100% de água que nós temos no planeta, 2,5% são doce. E esses 2,5% são totalmente distribuídos pelo planeta de uma maneira desigual. Como assim? O Brasil, por exemplo, ele possui a maior reserva de água doce superficial do mundo, que é o Rio Amazonas, e também possui a maior reserva de água subterrânea, que é o aquífero Alter do Chão. Então, olha o país em que vocês vivem. O Brasil, ele é uma coisa assim, é um país que do ponto de vista ambiental é um absurdo, assim, ele tem tudo, tudo. Tem muita espécie de animal, vegetal que a gente nem sabe que existe e que já foram devastadas. Essa quantidade de desmatamento, que inclusive em 2020 a quantidade de desmatamento na Amazônia já superou em muito a quantidade de desmatamento de 2019, aqueles escândalos, né, do ano passado, de 2019, né, por conta do desmatamento, enfim, em 2020 as taxas de desmatamento já foram superiores. Isso está acontecendo no Brasil, é uma vergonha. Não só uma vergonha, como é um crime, é um tiro na cabeça. Esse desmatamento vai atuar nos nossos solos, vai atuar no nosso clima, vai atuar no mundo. Vai atuar nos corpos hídricos, vai atuar nos nossos lençóis freáticos, nas nossas zonas saturadas. E o pior é que essas árvores, essas espécies são devastadas
para serem colocados no lugar pasto, boi, plantação de soja e de milho, com agrotóxico, herbicida e pesticida, que, como eu já falei, mudam a composição química do solo, dos corpos hídricos. Ou seja, estão contaminando os lençóis freáticos do Brasil, estão contaminando os rios do Brasil, estão secando os rios do Brasil. Esse país que tem a maior reserva de água doce superficial do mundo, que é o Rio Amazonas, e tem a maior reserva de água subterrânea do mundo, que é o aquífero Alter do Chão. E essas taxas de desmatamento e poluição são inadmissíveis em qualquer lugar do mundo, no Brasil ainda mais. Pra vocês terem uma noção, fazendo adendo aqui na nossa aula, se não existisse a Amazônia e a massa de ar, a massa equatorial continental que ela forma, a região sudeste seria um grande cerrado. O sudeste só é o que ele é por conta da influência da umidade vinda da Amazônia. Não só o sudeste, o sul, o centro-oeste, o nordeste menos, por conta de umas barreiras de relevo que nós temos ali, mas também o nordeste. Enfim, vamos continuar. A Austrália usa tecnologia para tratar a água do esgoto de modo a aproveitá-la para o consumo humano. Isso já acontece. Enquanto o Brasil tem as maiores reservas de água doce do mundo, a Austrália está tratando a água de esgoto para poder beber. Percebem a desigualdade de distribuição? E isso é uma distribuição desigual natural. Isso que acontece, o homem vem e, enfim, o que ele sempre faz, né? Oceanos. A maior parte das águas do planeta está nos oceanos. E esses oceanos estão distribuídos basicamente em 5, tá? São 5 oceanos que nós temos no mundo, beleza? O primeiro deles é o Oceano Pacífico, que cobre 1/3 da superfície terrestre. É o maior oceano do mundo, perdão. Aqui, ó. Esse é o Oceano Pacífico, que cobre 1/3 de toda a extensão terrestre. Toda a extensão terrestre não, mas toda a extensão do nosso planeta. Tá? 1/3 do nosso planeta é o Oceano Pacífico. É compreendido pelo Oceano Pacífico. É o maior oceano do mundo. Não tem um oceano maior do que ele. Tá? O segundo oceano que a gente tem é o Atlântico. E esse oceano, ele tem uma formação de mais ou menos 180 milhões de anos atrás. Né? Ele se formou ali naquele momento em que a África, que a gente teve a separação entre a África e a América do Sul, entre as Américas, né? Quando a gente começou, né, a ter aquele movimento das placas tectônicas, que a gente já conversou sobre isso, esse movimento das placas tectônicas começaram a separar aquele supercontinente que nós tínhamos. E nesse processo de separação do continente africano e da América, a gente tem a formação de um oceano, que é o Oceano Atlântico. Tá? E, inclusive, ali nós temos a dorsal mesoatlântica, que está na parte central do oceano. Professor, o que é dorsal mesoatlântica? Vamos voltar um pouquinho ao nosso conteúdo. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem lá embaixo o magma, lá no manto, e que esse magma exerce um movimento mais ou menos assim, convergente, e que por conta desse movimento, as placas tectônicas que estão acima desse magma, ou seja, que sofrem a influência desse movimento de girar, esse movimento convergente, elas começam a se mexer, a se mover. Então, essas placas tectônicas exercem um movimento chamado de movimento divergente. Então aqui, ó, se afastando umas das outras, certo? E aí fica um espacinho aqui no meio. Só que esse magma continua aqui, ó, fazendo o movimento convergente.
E aí ele começa a bater aqui, ó, na crosta. Bateu, 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 formou relevo. A dorsal mesoatlântica é um relevo que corta todo o Oceano Atlântico no meio, né? Dorsal é uma sequência, um conjunto de montanhas, tá? Que são formadas por conta desse movimento de separação dessas placas tectônicas. Beleza? Abriu espaço, o magma começou a fazer força na crosta. Força, força aqui, ó. Bum, 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 bum. Formou relevo. Estão percebendo? Em toda a parte central do Oceano Atlântico, de norte a sul. Tá? Por conta justamente dessa separação das placas tectônicas. Aqui, o Oceano Atlântico pra gente. Essa dorsal mesoatlântica está mais ou menos aqui, ó. Tá? Justamente aqui, ó, nesse meiozinho aqui, ó, é quando nós encontramos a dorsal mesoatlântica. Beleza, gente? Eu vou parar agora, já estamos com 21 minutos. Eu vou parar nesse momento para a gente ir para a próxima parte. Nem sei mais que parte a gente está, mas eu vou parar aqui para a gente voltar na próxima, tá bom? Beijo, até daqui a pouco.